Direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal para a segunda parte da sessão desta quinta-feira, ao vivo, direto do plenário. Os trabalhos desta sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal e dando continuidade ao julgamento dos segundo agravos regimentais no inquérito 4483 e 4327, convido para falar pelo agravante Joesley Mendonça Batista o doutor Antônio Carlos de Almeida Castro. Vossa Excelência tem até 15 minutos para se pronunciar. Está com a palavra. Senhora Presidente, senhora Ministra, senhores ministros, ilustre doutora Raquel, a quem eu cumprimento especialmente por ser a primeira vez que ocupa a tribuna, Vossa Excelência estando ocupando essa cadeira, e já me filio às homenagens que tem recebido da classe jurídica, inclusive hoje um belíssimo editorial do Estadão, fazendo justiça ao seu trabalho ao determinar a abertura de inquéritos para apurar os vazamentos que cada vez mais inquietam a todos aqueles que trabalham no Poder Judiciário. Serei breve, Excelência, até porque a questão específica de que trato agora, eu sou advogado que trato da questão da liberdade. Porém, com a divisão que foi feita, evidentemente corretamente, temos que enfrentar a competência que já foi declinada com muita sabedoria pelo meu colega, porque o agravo é um só, o agravo do Joesley, o agravo do Saldi, no tocante à competência é um só. Mas eu me permito, ministro Fachin, tecer breves considerações para que nós possamos entender, eu digo isso com a devida vênia e respeitosamente, porque mesmo nós que atuamos nesse caso, muitas vezes não conseguimos entender o todo, dado a complexidade que se põe na imprensa, e acho que é quase impossível que esse colegiado enfrente a questão da competência, ministra Rosa, sem ter a visão exata, e serei breve, de onde chegamos até vir tentar definir esse imbróglio, não só da competência, mas principalmente me reservo para falar especificamente sobre a questão técnica da prisão preventiva, quando evidentemente for chamado para falar na ação cautelar 4352. O que nos interessa? Nós estamos tratando, a competência significa também a liberdade, de certa forma. Nós estamos tratando daquela delação que foi tida por muito e por todos, até um certo momento, como a delação mais efetiva da história das 300 delações dessa Operação Lava Jato. O ministro Luiz Roberto Barroso, com a sua técnica que lhe é peculiar, quando foi julgar um caso específico da primeira turma, fez essa observação, elogiando, de certa forma, pelo menos na minha visão, a efetividade dessa delação. Delação que até o momento em que o doutor Rodrigo Janot, que tratava os delatores, Ricardo Saldi, e tratava Joesley, como sendo as grandes figuras que naquele momento ajudavam a combater um nicho de corrupção específico. E não sou eu que digo não. Me permito, senhor presidente, rapidamente, ler aqui as palavras do doutor Rodrigo Janot, ao se referir a eles no habeas corpus 144652, ele fala: ainda no plano comportamental, os colaboradores se dispuseram a participar de ação controlada com todo o risco pessoal e emocional que essa técnica investigativa envolve. Olha que coisa interessante. Isso o doutor Rodrigo Janot, antes de começar a ser criticado pela imprensa e de resolver, então, pedir a suspensão e a prisão cautelar dos horas agravantes desse processo. O que diz ele? Diz: bem como submeteram seus terminais telefônicos para serem interceptados. Os delatores falaram, entregaram documentos, submeteram todos os seus terminais telefônicos para serem interceptados e abriram mão de todos os seus sigilos. Aí o doutor Rodrigo fala da robusta prova, fala da quantidade de pessoas, 1.893 políticos apareceram nessa delação. Uma delação que foi apresentada até então como sendo a mais efetiva e a mais bem feita, até que em um dado momento as críticas quanto aos benefícios fez com que o procurador da República, e acho que isso tem uma importância da compreensão do contexto, ministro Fux, naquele momento fez engenhosamente, inteligentemente, o doutor procurador-geral pede a suspensão porque teria tido, na visão dele, uma má-fé em alguns atos que enfrentaremos quando for enfrentar aqui o decreto de prisão.
na ação cautelar. Ora bem, eu não vou dizer que aquela coletiva do dia 4 de setembro, que estarreceu o país, que paralisou o país, porque ele disse, inclusive, que era gravíssimo, que poderia ter ministro do Supremo, e não tinha, e não teve. Em muito boa hora, Sua Excelência, a presidente, mandou abrir um inquérito, que estamos acompanhando, as pessoas já fizeram depoimento, não há ninguém indiciado, em 3 meses, o prazo está até 6 de fevereiro, em 3 meses não se chegou absolutamente a nenhum tipo de crime, de indício de crime, é o que consta daquele inquérito. No entanto, olha a situação processual a que estamos submetidos. Esses senhores, Joesley e Ricardo Saldi, que se expuseram, que tiveram a coragem que tiveram, eu não trabalho com delação. Eu nunca acompanhei, não critico quem faz, mas nunca acompanhei a delação, tanto é que estou acompanhando as tratativas junto à Procuradoria-Geral da República. E quero saudar aqui mais uma vez a doutora Procuradora, que em boa hora, o ministro Fachin, de forma correta, como sempre, determinou que a defesa se manifestasse na tal PET 7003, dando o direito de discutir a validade ou não da delação. Foi apresentada defesa, 6 pareceres, o processo está agora sob análise da doutora Procuradora-Geral. Vi na imprensa ontem que talvez ela determine que o Supremo Tribunal se manifeste, desde já que há uma manifestação do doutor Procurador anterior, com todas as vênias. Eu gostaria imensamente, não trabalho nesse caso, porque não é minha área específica, mas de ver o parecer de Vossa Excelência, a Procuradora-Geral, porque terá uma outra visão, não aquela visão com a devida vênia viciada de quem acompanhou a delação, teve essa delação como a melhor delação e posteriormente fez o levantamento para poder chegar a essa medida cautelar. Qual a importância que tem isso para a questão da competência? Ora, vejam a situação. Esses senhores, que são pessoas que se expuseram, com risco pessoal enorme, com risco familiar enorme, eles estão recolhidos à prisão há 3 meses. Aqueles que foram delatados estão, na grande maioria, soltos e tem que estar. Recentemente, o ministro Marco Aurélio, numa decisão, do meu ponto de vista, absolutamente técnica, retirou algumas cautelares de pessoas que foram delatadas nesse processo. Mas olha a questão da competência, como é importante, como tirar esses dois agravantes da competência do Supremo Tribunal Federal. Se nós não sabemos ainda sequer, presidente, qual vai ser a decisão desse plenário na PET 7003. Imagine o que é esse processo descer para Curitiba. O juiz de Curitiba deu um prazo para o Supremo, 13, ontem. Até dia 13 está pautado, eu espero, nos inquéritos que for para lá. Como se pudesse, em alguma hipótese, dar um prazo ao Supremo Tribunal Federal. Então nós estamos tratando de uma questão de competência que tem uma gravidade enorme. Nós não sabemos ainda, e quem vai decidir não é a Procuradoria, não será a advocacia particular dos agravantes, quem vai decidir é a Suprema Corte do país, e ela vai decidir uma questão que transcende esse caso, é a questão da validade das delações. Na realidade, estamos discutindo aqui, e ontem eu tive o prazer de estar sentado aqui vendo a questão específica quanto à possibilidade da polícia fazer delação, e tudo isso é extremamente importante, porque esse instituto, eu repito, ministro Marco Aurélio, é um instituto importantíssimo no combate ao crime organizado. Todos nós temos que defender o instituto da delação. Eu sou um crítico dos excessos e tenho o direito de ser, como advogado e como cidadão. Porém, este caso aqui irá decidir não somente a liberdade posterior, quando estiver decidindo, espero, o mais rápido possível, essa ação cautelar da prisão, mas irá decidir também quem é que vai julgar esses 2 senhores que tiveram a coragem de fazer a delação mais efetiva de todas as 300 delações até agora. Vamos mandar esses senhores para a primeira instância? Nós sabemos que estamos no dia a dia de um cárcere duro, há 3 meses presos. Nós sabemos os riscos pessoais, a fragilidade familiar de uma pessoa que teve a coragem. Eu não vou fazer nenhum juízo moral, ministro, e não vou fazer nenhum juízo contra a delação, mas são 2 pessoas que entregaram 1.800 autoridades desse país. Eu acho que nós temos que ter o critério técnico, que já foi posto aqui pelos colegas que me antecederam com brilhantismo,
e é muito mais fácil analisar simplesmente o critério técnico, mas nós temos também que ter a dimensão do que nós estamos julgando. Nós estamos julgando a rigidez possível dessa delação, que terá repercussão em outras. Nós estamos julgando quem é que enfrentará posteriormente essas pessoas que mobilizaram o país, bem ou mal. Não faço nenhuma crítica e nem elogio sobre esse aspecto. Mas vamos julgar para uma primeira instância. E digo, qual é a questão da competência, ministro? Antes que este tribunal diga se está rígida ou não a delação. Nós temos ainda uma discussão técnica extremamente séria. Eu não, repito, não faço parte desse processo, porque de certa forma essa discussão permite também conversar sobre delação, e a minha formação não permite que eu sente para conversar sobre delação, embora elogie quem faça. Mas nós temos competência, nós temos definição de mandar agora esses dois senhores com tudo que passaram e que estão presos há 3 meses para a primeira instância. Nem diria Curitiba, não é essa questão de ser Curitiba, não é essa preocupação com o juízo universal de Curitiba, é uma questão técnica. Nós estamos, eu digo nós, meu cliente, que cito como advogado dos dois, o agravo é um só, os dois estão presos, nós estamos submetidos ainda a uma decisão futura desta casa, que é a rigidez que vai ser julgada na PET 7003, que poderá ser decidida, ainda que Sua Excelência, a Procuradora, entenda que deva vir apenas a manifestação do Dr. Rodrigo Janot, e que estará apto a julgar. Eu não conheço a manifestação de Vossa Excelência, mas vi isso no jornal há 2 dias atrás. Ainda que seja dessa forma, sei que está havendo tratativas com a sua competente e séria equipe que está levando essa questão. Essa questão tem que ser levada para esse plenário. Eu não consigo entender toda a delação, ministro Celso de Mello como decano, toda a delação pressupõe um gesto de segurança. Os meus clientes, eu não os acompanhei na delação, mas eles estavam tratando com o Estado, e assim como o Estado merece o respeito deles, eles merecem o respeito do Estado. Essa é a realidade. Nós quebrarmos esse fio de confiança, nós estaremos acabando com o Instituto da Delação no Brasil. Um instituto que veio em muito boa hora aprofundada. Ontem o ministro Alexandre dizia que já é um instituto antigo, mas essa lei nova deu uma roupagem diferente. Acho que o uso excessivo pode realmente nos prejudicar. Mas nós temos que pensar no caso concreto, como tirar esse caso do Supremo Tribunal Federal, sendo que ainda está pendente a análise específica da validade dessa delação. Não podemos analisar a letra fria da conexão e mandar daqui a 3, 4, 5 meses, com essas pessoas ainda presas. Imagine o que é isso. Um cidadão que, bem ou mal, movimentou a história recente do Brasil com coragem, com ousadia, com determinação, com lealdade. Nós vamos que provar que com lealdade. Eu não presumo, ministra, que o doutor Janot agiu de má fé quando deu aquela entrevista, porque eu não uso a régua de quem presume má fé dos outros. Eu não posso usar a presunção de má fé. Já ouvi mais de uma vez aqui nesse plenário, a presunção é de boa fé. Então eu peço a Vossas Excelências que façam a reflexão técnica já colocada aqui pelos colegas que me antecederam, mas que tenham, claro, de forma clara, que determinar a ida agora dessas pessoas para uma primeira instância sem a definição específica do que vai acontecer na PET 7003, onde vai dizer se está válido ou não o acordo, onde vai dizer quais os limites desse acordo. Eu não acompanho, não saberia tecnicamente aprofundar nesse assunto, doutora Raquel. Porém, penso que o Supremo Tribunal tem a gravíssima responsabilidade. Nesse caso que movimentou o país, nós estamos falando de um processo onde foi denunciado o presidente da República em exercício, senadores, governadores, mais de 1000 autoridades. É correto? Eu me lembro que quando assumi a primeira vez a tribuna do Supremo Tribunal Federal, muito emocionado, como estou agora ainda, o ministro Moreira Alves, que tinha sido meu professor, eu terminei, me disse, pedindo justiça. E ele me disse, Cacai, aqui não é casa de justiça não, é casa de cumprir a Constituição. Eu nunca me esqueci isso. Mas continuo pelo mundo afora, querendo crer que é possível cumprir a Constituição com um olhar na justiça, com um olhar do que é correto. E não é correto que esses dois cidadãos,
Essas duas pessoas que estão presas há 3 meses. E eu me reservo a enfrentar tecnicamente o decreto de prisão, até pelo tempo, ministro. Quando Vossa Excelência determinou a prisão há 3 meses atrás, a situação hoje é outra. Me permito apresentar quando for chamado a falar na ADC específica que trata disso. Mas penso que é necessário que essa questão reste no Supremo Tribunal Federal. Nós estamos avizinhando o final do ano. Se esse processo sai daqui, e depois, daqui a 3, 4, 5 meses, esse plenário entende que está indo por hipótese a delação, nós teremos que voltar esse processo para cá, com todo o desgaste que isso representa. A questão da competência está posta. Peço a Vossas Excelências que tenham essa visão global do que levou a essa tristeza na vida dessas 2 pessoas que estão presas há 3 meses. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Terminadas as sustentações orais, devolvo. Não há outra inscrição, devolvo a palavra, então, ao ministro relator, ministro Edson Fachin. Senhora Presidente, eminentes relatores, saúdo os ilustres advogados que assomaram a esta tribuna. Ministro Edson Fachin, me desculpa, parece-me que o ministro pertence, ministro Sepúlveda pertence, doutor Sepúlveda pertence, que não constava aqui da papeleta, por isso que eu não chamei, mas que assomar a tribuna pelo agravante André Esteves. Senhora Presidente, senhora Procuradora-Geral Raquel Doge, não me somo aos elogios feitos ao Ministério Público na data de hoje. É que me sinto ainda umbilicalmente ligado à instituição, desde a primeira instância no Distrito Federal, até pelo chamado do saudoso presidente Tancredo Neves, na Procuradoria-Geral da República, que hoje Vossa Excelência dignamente exerce. Não falarei, ao contrário, diversamente de outros colegas, incompetência do Supremo Tribunal Federal. André Esteves só é referido na petição deste inquérito 4.327, a ligação com um deputado à época, Eduardo Cunha, que hoje não é mais deputado. A competência é assim, de primeiro grau. O problema para André Esteves é a determinação da competência territorial. No inquérito 4231, foi ele distribuiu, petição de inquérito, foi distribuída inicialmente ao saudoso ministro Teori Zavascki, que concluiu: nada tem o caso suposta compra da apresentação de uma emenda ou uma medida provisória que teria interesse de uma empresa, a Copador, da qual era acionista o BTG, Banco Pactual, presidido então pelo agravante André Esteves. Concluiu o ministro Teori Zavascki: este caso nada tem a ver com Lava Jato e, portanto, deve ser submetida à livre distribuição. E foi distribuído ao ministro, ao eminente ministro Celso de Mello, que então concluiu que, realmente não havendo nenhuma ligação
entre o suposto fato referido no pedido de inquérito a André Esteves e a famosa e abrangente Operação Lava Jato, a questão deveria ser distribuída ao juízo onde teria ocorrido o fato, onde sediada a Câmara dos Deputados. E assim, Sua Excelência distribuiu o feito, que acabou caindo no juízo da 10ª Vara Federal de Brasília. Pois bem, senhores ministros, este caso da petição de inquérito 4.231, destinava-se a apurar fato substancialmente idêntico ao pedido do inquérito em que se manifesta este agravo regimental. É só ler. No pedido de abertura 4.231. Sobre o senador Delcídio de Amaral, confirmou no termo de colaboração a Folhas que o processo legislativo de emendas parlamentares a medidas provisórias se transformou em campo fértil para negócios escusos. E continuou o ministro Celso de Mello. Assim, diversas medidas provisórias apresentadas por Eduardo Cunha visavam beneficiar André Esteves e o Banco PTG Pactual. Pode-se afirmar assim, concluiu o eminente decano desta casa, que a presente investigação tem como objetivo predominante obter provas relacionadas a uma das células que integram a grande organização criminosa. Essa cédula específica tem como um dos líderes o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Esse pedido é que o ministro Teori Zavascki concluiu nada ter a ver com a Lava Jato e que, em consequência, por determinação do ministro Celso de Mello, foi distribuído à 10ª Vara Federal do Rio de Janeiro, do Distrito Federal. Fato diverso. É só ler o pedido da abertura do inquérito 4.327, que é hoje objeto desta multidão de agravos regimentais, discutindo os assuntos mais diversos. Cheguei a brincar, se ainda me assentasse nessas bancadas, pediria a vista e logo em seguida a aposentadoria. Tão diversas são as questões postas, tão diversas são as alegações, tão diferentes são os pedidos. Mas não é necessário. O ponto a que me refiro é este: a identidade substancial do objeto do pedido de abertura 4.131, que corre sob a supervisão da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, e o pedido de abertura deste inquérito objeto desta série de agravos regimentais. Nele, o Procurador-Geral da República assim anunciava o objeto do inquérito que requeria medida provisória 656 de 2014, que permitiu a participação de capital estrangeiro em percentual majoritário em hospitais, laboratórios médicos e planos de saúde, por meio de Edson Bueno, e a Copador, por meio de André Esteves, do BTG. Em contrapartida à aprovação da norma, houve pagamento de propina. No caso da Copador, uma parte do valor foi pago por intermédio de doação oficial do Banco PTG,
para Eduardo Cunha. Conforme relatório de análise número tal, o então deputado federal Eduardo Cunha atuou de forma decisiva para aprovar a alteração legislativa supracitada. Vale dizer, é um fato, é um só. Compra de uma medida provisória que supostamente beneficiaria o grupo Copador, mas de interesse direto do BTG Pactual, teria sido pelo controlador e presidente do BTG Pactual objeto de suborno do ex-deputado Eduardo Cunha, suborno pago pelo BTG Pactual. É só esta questão que, em meio à multidão de questões submetidas a Vossas Excelências nesta tarde, é a única questão que traz a defesa de André Esteves. Para apurar este inquérito, este objeto do pedido de inquérito e eventual denúncia pelo mesmo fato, objeto do inquérito 4.131, só há um juiz competente. É o juiz da 10ª Vara Federal do Distrito Federal. É o que se espera. Obrigado pela atenção. Agradeço a Vossa Excelência. Com a palavra o ministro relator para voto. Senhora Presidente, volto a cumprimentar os advogados, principiando agora pelo ilustre jurista admirado de todos nós, Sepúlveda Pertence, que conheci logo após concluir a minha graduação e a admiração se mantém até hoje. Apenas não vou poder seguir o conselho do ilustre jurista, eis que não posso pedir visto do caso, sou o relator, e também não posso pedir aposentadoria, de modo, e nem desejaria. E nem nós. Muito obrigado. Portanto, agradecendo também a contribuição que aporta a este colegiado, eu principio, senhora Presidente, dizendo que estou proferindo, tal como apregoado, um voto conjunto em todos os agravos, em ambos estes inquéritos, o 4327 e o 4483. E digo, à guisa de consideração inicial, que assim eu faço, atendendo o pedido contido em defesa técnica, em diversos pedidos, em diversas defesas, e aporto a matéria ao debate e à deliberação do Tribunal Pleno. Portanto, por isso, trago e pedi pauta e agradeço à presidência que assim procedeu ainda neste ano forense, e principio rememorando, portanto, que na presente assentada serão analisados agravos regimentais interpostos contra a decisão proferida de forma conjunta, a decisão também é conjunta, em ambos os inquéritos citados, 4327 e 4483, por meio da qual, diante da negativa de autorização por parte da Câmara dos Deputados para instauração de processo penal em face do Presidente da República e de ministros de Estado, determinou-se o desmembramento desses autos em relação a diversos co-investigados não detentores de foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal, com a subsequente remessa à 13ª Vara da Subseção Judiciária de Curitiba no tocante ao delito de organização criminosa e à Seção Judiciária do Distrito Federal no que diz respeito ao crime de obstrução às investigações envolvendo a organização criminosa para prosseguimento nos seus ulteriores termos. Portanto, as duas remessas, desde logo principio por esta elucidação, levem em conta os delitos que aqui me referi. E esclareço também a razão da prolação de decisão conjunta nos aludidos procedimentos apuratórios, consubstanciada no oferecimento de uma única denúncia
por parte da Procuradoria-Geral da República. Essa única denúncia englobou os 2 inquéritos. Portanto, por esta razão, a denúncia foi única, a decisão foi conjunta e o voto também compreende ambos os inquéritos e os diversos agravos que discutem, por óbvio, a decisão do desmembramento. E também, ainda à guisa de consideração inicial, ressalto que o inquérito 4327 tem como destino, ou enfim, se destinava, tal como indicado na denúncia, naqueles termos, a investigar o que ali se denominou de parcela do núcleo político da suposta organização criminosa composta por membros do Partido do Movimento Democrático Brasileiro com articulação na Câmara dos Deputados. Portanto, 4327, em relação a isso que se indicava ao partido político citado e na Câmara dos Deputados, ao passo que o inquérito 4483 voltou-se para a apuração de fatos relacionados à obstrução das investigações relacionadas ao delito de organização criminosa, no qual foram produzidos elementos de informação relevantes para o objeto daquele primeiro que citei, que é o 4327. Faço ainda 2 outros registros iniciais. Em primeiro lugar, esclareço, como procurarei evidenciar adiante, nesta proposição à guisa de voto para este juízo colegiado, as razões pelas quais entendi cabível o desmembramento. Como proferir decisão monocrática nesse sentido, a esse relator se mostraram mais que legítimos, tanto os pedidos expressos quanto as considerações implícitas em petições diversas que me foram dirigidas e protocoladas nos autos, no sentido de submeter a matéria ao exame do colegiado perante o Tribunal Pleno. Depreendi, por isso mesmo, que qualquer exame em sede de reconsideração, no caso, não seria jamais da estatura jurídica decorrente da apreciação colegiada, que, ao fim e ao cabo, define e definirá essa questão. Atendi, por isso, os pleitos em defesas técnicas que requereram a submissão da questão ao Pleno, solicitando a inclusão em pauta e fui, como já disse, atendido pelo calendário da presidência. Outro sim, em segundo lugar, almejo também aqui evidenciar as razões pelas quais, ao remeter distintamente os autos à 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Curitiba, ou melhor dizendo, a 13ª lá, e a 10ª da Seção Judiciária do Distrito Federal e lá subseção, procurei seguir, em relação aos não detentores de foro por prerrogativa de função, entendimento que adiante irei expor e que infiro, com todo o respeito à percepção em sentido diverso, como aquele que decorre do que se consolidou nessa Suprema Corte à luz de diretriz precedente adotada pelo saudoso ministro Teori Zavascki. Essa é a introdução do voto, senhora presidente. E aqui tenho dois segmentos iniciais que vou me escusar da leitura. É que Gedel Quadros Vieira de Lima e Rodrigo Santos da Rocha Loures protocolaram a mesma peça de agravo em ambos os inquéritos. Mas seguro, tanto um quanto o outro, indiciados em um ou outro. Portanto, eu estou conhecendo e irei examinar todas as respectivas razões no inquérito próprio. Como o voto é um só, obviamente isso não fará diferença substancial, mas o que eu estou a dizer Ministro relator, então houve duplicidade de exatamente. agravos. E, portanto, o que eu estou a dizer é que onde não figuram como investigado, haveria carência de interesse processual. Mas isso em nada prejudica o exame das razões, porque no outro está, e o exame será feito aqui em conjunto. Estou fazendo esse registro apenas para indicar que isso está posto no voto. E o segundo aspecto inicial também diz respeito ao fato de que a decisão agravada efetivamente consignou
o nome dos deputados Altineu Cortes Freitas Coutinho, Arnaldo Faria de Sá, André Luiz Dantas Ferreira, entre parênteses, André Moura, no rol dos não detentores do foro por prerrogativa de função. Isto foi objeto de reexame que fiz e, ademais, por meio de decisão monocrática que proferi em 29 de 11 de 2007, registro que, atendendo o pedido da Procuradora-Geral da República, determinei a abertura de novo procedimento autônomo na classe de petição destinado ao tratamento dessa situação jurídica dos parlamentares federais, que, a despeito de não integrarem a denúncia ofertada, dentre outros contra o Presidente da República e Ministro de Estado, continuam figurando como investigados no inquérito 4327. Eis que não houve, por parte do Ministério Público até agora, em relação a eles, pedido de arquivamento. Eu estou aguardando, portanto, nessa petição autônoma, a manifestação da Procuradoria da República. São os dois esclarecimentos iniciais e agora adentro ao voto propriamente dito. Principio examinando as alegações do que sustentam os agravantes Eduardo Cosentino da Cunha e Gedel Quadro Vieiras Lima, segundo os quais a denúncia ofertada pela Procuradoria-Geral da República no que lhes diz respeito, também deveria permanecer com a tramitação suspensa no Supremo Tribunal Federal, estendendo-lhes os efeitos da imunidade temporária reconhecida em favor do Presidente da República e dos ministros de Estado que foram denunciados pela alegada indissolubilidade das condutas narradas na própria peça incoativa. Nada obstante os argumentos defensivos, entendo como disso que a imunidade formal prevista no caput do artigo 86 do inciso 1º do artigo 51 da Constituição Federal tem por finalidade tutelar o regular exercício dos cargos de Presidente da República e de Ministro de Estado, razão pela qual não é extensível a codenunciados que não se encontram investidos em tais funções. Na sessão plenária de 13 de dezembro de 1963, portanto a matéria não é nova nesse Supremo Tribunal Federal, aprovou-se a súmula 245 nesse Supremo Tribunal Federal, enfatizando-se que, entre aspas, a imunidade parlamentar não se estende a co-réu sem essa prerrogativa. E, mais recentemente, o inquérito, em questão de ordem, inquérito 567, também assentou, o julgamento esse que está publicado na Revista Trimestral de Jurisprudência 144, a partir da página 136, que a imunidade temporária, a persecução penal contra o Presidente da República, nos termos do artigo 86, parágrafo 4º da Constituição, não se comunica a coautor do fato e certamente que esse julgamento vem à memória de muitos dos aqui presentes. Nesse sentido, senhor presidente, o regime de imunidades previsto na Constituição Federal, por se tratar de exceção à norma de responsabilização por atos que afrontem regras dispostas no ordenamento jurídico positivo, não admite interpretação extensiva, sendo legítima incidência apenas nas hipóteses restritas elencadas pelo Poder Constituinte. E, portanto, cito o precedente desta Corte que mencionei antes, a questão de ordem 567, publicado o julgamento em 9 de outubro de 1992, em situação análoga, mais recentemente, apreciando, aliás, argumentação que ali foi examinada em relação ao então presidente da Câmara dos Deputados, no inquérito 3983, da relatoria do saudoso ministro Teori Zavascki, nesse Tribunal Pleno, em 12 de maio de 2016, assentou-se mais uma vez que a previsão constitucional do parágrafo 4º do artigo 86 da Constituição da República se destina expressamente ao chefe do Poder Executivo da União, não autorizando por sua natureza restritiva qualquer interpretação que amplie em sua incidência a outras autoridades, nomeadamente do Poder Legislativo. Portanto,
Assentado o caráter restrito das imunidades formais previstas nos dispositivos citados, a negativa de autorização por parte da Câmara dos Deputados impede o processamento da denúncia exclusivamente em relação ao Presidente da República e aos ministros de Estado então denunciados, sendo inviável a extensão dos efeitos de tal decisão de natureza eminentemente política e também jurídica, mas nesta ordem, político-jurídica, portanto, sendo inviável a extensão aos agravantes que não se encontram investidos nos referidos cargos. Por tal fundamento específico, eu não verifico qualquer óbice ao desmembramento dos autos em relação aos agravantes e aos demais não detentores de foro por prerrogativa de função nesse Supremo Tribunal Federal. Examino agora especificamente a decisão agravada e o desmembramento ali determinado e objeto dos inquéritos 4327 e 4483 em relação aos não detentores de foro por prerrogativa de função e principio dizendo que, como consignei na decisão agravada, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em desfavor de Michel Miguel Elias Temer Lulia, Eduardo Constantino da Cunha, Henrique Eduardo Lira Alves, Gedel Quadro Vieira Lima, Rodrigo Santos da Rocha Loures, Eliseu Lemos Padilha e Wellington Moreira Franco, atribuindo-lhes a prática do delito previsto nos incisos 2º, 3º e 5º do parágrafo 4º do artigo 2º da Lei 12.850, qual seja a promoção, constituição, financiamento ou integração de organização criminosa com causas de majoração da pena. Imputou ainda a Procuradoria a Michel Miguel Elias Temer Lulia, Joesley Mendonça Batista e Ricardo Saldi a prática do crime definido no parágrafo 1º do artigo 2º da mesma lei, que define a conduta de embaraço à investigação referente à infração penal que envolva organização criminosa. Na cota do Ministério Público, há a referida denúncia, ofertada a denúncia em peça única, mas numa cota apartada, o Ministério Público requereu o desmembramento do feito. O Ministério Público, apenas para salientar e evitar qualquer compreensão em outro sentido, requereu o desmembramento do feito, com todas as letras, como se encontra a página 1013, letra C. Portanto, o Ministério Público requereu o desmembramento do feito para que sejam processados em primeiro grau de jurisdição perante a Seção Judiciária do Paraná os demais supostos membros da organização criminosa, não detentores de foro por prerrogativa de função, bem como o envio do inquérito 4483 à Seção Judiciária do Distrito Federal para apuração das condutas atribuídas a Eduardo Constantino da Cunha, Lúcio Bolonha Funaro e Roberta Funaro Yoshimoto. Na decisão agravada, diante da negativa do processamento do Presidente da República e dos ministros de Estado, além daqueles já abrangidos pelo requerimento ministerial formulado na cota A denúncia, determinei o desmembramento dos autos também em relação aos denunciados não detentores do foro prerrogativo de função, a saber, Eduardo Constantino da Cunha, Henrique Eduardo Lira Alves, Gedel Quadros Vieira Lima e Rodrigo Santos da Rocha Loures no tocante à imputação do delito de organização criminosa, e Joesley Mendonça Batista e Ricardo Saldi, no que diz respeito ao imputado crime de embaraço à investigação referente à infração penal que envolva organização criminosa. Assim, procedi em observância o entendimento que reputo sedimentado pelo plenário deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de proceder, como regra, o desmembramento dos inquéritos e ações penais originárias no tocante a co-investigados ou a co-réus, não detentores de foro por prerrogativa de função, admitindo-se apenas excepcionalmente a atração da competência originária quando se verifique que a separação seja apta a causar prejuízo relevante aferível em cada caso concreto. Cito, nessa perspectiva, o julgamento da relatoria do eminente ministro Marco Aurélio no inquérito 3515, julgado perante o Tribunal Pleno e publicado o julgamento de 14 de março de
de 14 de março de 2014, onde se assentou que a competência por prerrogativa de foro é de direito estrito, não se podendo considerada a conexão ou continência, estendê-la a ponto de alcançar inquérito ou ação penal relativos a cidadão comum. Cito também da lavra da eminente ministra Rosa Weber, o inquérito 4034, julgado perante a primeira turma neste ano de 2017, e nesta precisa direção que acabo de mencionar. A proposta acusatória, no caso em análise, afirma a existência de uma única organização criminosa, suposta organização criminosa, composta por distintos núcleos operacionais, dentre os quais, segundo o Ministério Público, aquele integrado por políticos afiliados a diversos partidos, cuidando-se, portanto, da mesma, mais extensa, alegada ou suposta organização criminosa, a remessa dos autos à 13ª Vara da Subseção Judiciária de Curitiba, no tocante a essa parcela da acusação, teve por fundamento a prevenção do referido juízo, conforme expôs expressamente o Ministério Público Federal em folhas 995 a 1004, medida que resguarda, em meu modo de ver, os acusados do indevido bis in idem acerca da imputação em tela. Aliás, abro aqui um parênteses para também dizer, em homenagem ao ilustre advogado, que a questão atinente à imputação posterior do delito de associação criminosa, que leva em conta o caput do artigo 288 do Código Penal, por evidentes razões, e creio que não foi isso dito da tribuna, distingue-se da organização criminosa, que vem estatuído precisamente na Lei 12.850, nomeadamente no artigo 2º. E no caso em tela, a associação criminosa imputada se deu em momento posterior à estruturação ordenada e uma caracterizada divisão de tarefas próprias da organização criminosa. E a fruição de alegadas vantagens dessa organização criminosa se deu por uma associação criminosa subsequente. Portanto, apenas para homenagear o ilustre advogado que esteve na tribuna suscitando este ponto e se referia a não estar nos autos, também não está no meu voto, mas em homenagem a ele, o que está na tribuna também está no mundo jurídico e, portanto, faço esta referência. E, portanto, digo, colhe-se trecho das contrarrazões ministeriais que explicita a prevenção do aludido juízo no tocante ao delito de organização criminosa. Não sem antes dizer que as investigações que culminaram na elucidação da organização criminosa denunciada nesses autos tiveram início no mês de março de 2014, no referido juízo singular, perante o qual, desde então, foram formalizadas acusações relacionadas aos diversos núcleos em que se encontra subdividido o alegado grupo criminoso. E o que assentou o Ministério Público em suas contrarrazões, que aqui menciono? Em que pese tenham mantido o curso regular em outras instâncias judiciais de primeiro grau, os inquéritos e ações penais vinculados à denominada Operação Lava Jato tramitam predominantemente no juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, no bojo do qual grandiosa parte dos comprovadamente integrantes dos núcleos econômico, administrativo, financeiro, político restaram denunciados e condenados. Isso está em folhas 1929 a 1930 desse inquérito 4.327. Continua o Ministério Público. Das 67 denúncias propostas pela Força-Tarefa da Lava Jato, instituída na Procuradoria da República do Paraná, mais da metade já foram julgados pelo aludido órgão jurisdicional. Além disso, vários dos denunciados pela prática do crime de pertencer à organização criminosa, nos inquéritos 3989, 4325, 4326 e 4327, não titulares de prerrogativa de foro no Supremo Tribunal, já foram denunciados
denunciados, inclusive condenados por aquele juízo, como Eduardo Cosentino da Cunha, Luiz Inácio Lula da Silva, Antônio Palocci Filho e João Vacari Neto, integrantes do seu respectivo núcleo político. Isso sem considerar, diz ainda o Ministério Público, as dezenas de denunciados e condenados no juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, que são integrantes dos núcleos econômico, administrativo e financeiro da mesma organização criminosa. Estou citando o Ministério Público para dizer agora, adicionando, portanto, o argumento em meu voto, que também convém rememorar que, a partir do julgamento da questão de ordem suscitada no inquérito 4.130, suscitada neste plenário, o Supremo assentou entendimento no sentido de que a homologação do acordo de colaboração premiada não torna o respectivo juiz prevento para todos os delitos relatados, cuja destinação deve observar os critérios legais de distribuição da competência previsto no Código de Processo Penal, e obviamente não poderia ser diferente. No âmbito dessa cognominada operação conhecida como Lava Jato, e de acordo com a proposta acusatória, as condutas ilícitas voltadas ao malferimento do patrimônio público teriam sido praticadas por integrantes de uma única organização criminosa, estruturada de forma complexa em núcleos com atribuições específicas. Aliás, não é por outra razão que aqui mesmo, nesse Supremo Tribunal Federal, a partir da constatação da dimensão do suposto grupo criminoso organizado, o Ministério Público Federal propôs aqui no Supremo o desmembramento das investigações, aglutinando em procedimentos distintos os integrantes de determinados grupos políticos, o que o ministro Teori, o saudoso ministro Teori Zavascki, acolheu no dia 3 de outubro de 2016, nos autos 3989, prosseguindo nestes autos, que mencionei, 3989, as apurações relacionadas ao delito de pertinência à organização criminosa, no que diz respeito à parcela do núcleo político composto por integrantes do PP, Partido Progressista. Outras frações do aludido núcleo político passaram, então, a ser investigadas nos inquéritos 4325, 4326 e 4327. Porém, todos foram mantidos sob a relatoria do saudoso ministro Teori, a quem sucedi, tendo neles por objeto frações do núcleo político da organização criminosa, segundo se alega, composta por integrantes do Partido dos Trabalhadores e do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, com articulação no Senado Federal, e do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, com ação na Câmara dos Deputados, respectivamente. Para ilustrar essa conclusão, transcrevo excerto da referida decisão que mencionei e que foi proferida pelo ministro Teori no inquérito 3989. Disse o saudoso ministro: no caso, esclarece o dominus litis que os elementos de informação que compõem o presente inquérito modularam um desenho de um grupo criminoso organizado amplo e complexo, com uma miríade de autores que se interligam em uma estrutura com vínculos horizontais em modelo cooperativista, em que os integrantes agem em comunhão de esforços e objetivos, e o outro em uma estrutura mais verticalizada e hierarquizada, com centros estratégicos de comando, controle e de tomadas de decisões mais relevantes. Diante disso, disse o saudoso ministro, entende o Ministério Público que a cisão desse inquérito objetiva a otimização da atividade investigativa, notadamente quanto à investigação das condutas supostamente perpetradas pelos agentes ligados aos núcleos políticos que compõem a estrutura do grupo criminoso organizado. Isto está em folhas 3.939 e na folha 74 da decisão a qual me refiro. Desta forma, tendo o Ministério Público demonstrado na cota a denúncia, o que se encontra, como disse, expressamente requerido em folhas 995 a 1004, que diversos integrantes da apontada ou alegada única organização criminosa foram processados e inclusive já sentenciados pelo juízo da 13ª Vara da Subseção Judiciária de Curitiba, a observância ao critério da prevenção, entendo, se impõe, até para que, repiso, os acusados sejam mesmo resguardados
do indivíduo bis in idem. Ressalto ao lado disso que, em relação aos não detentores do foro prerrogativo de função nesta Corte, idêntica destinação foi dada aos inquéritos 4326 e 3889, por meio das decisões proferidas na sequência em 29 de setembro de 2017, ou melhor dizendo, em 20/9 de 2017 e 26 de setembro, portanto 26/9 de 2017, nas quais se apuravam a parcela da organização criminosa formada, segundo se alega, por membros do Partido do Movimento Democrático Brasileiro com articulação no Senado e do Partido Progressista, respectivamente. Cumpre esclarecer que, considerando a autonomia do delito de organização criminosa, eventuais crimes praticados no âmbito desta não ensejam necessariamente o reconhecimento da conexão para processo ou processamento e julgamento conjuntos. Tal autonomia, entenda, extraída da parte final do preceito secundário do tipo previsto no artigo 2º da Lei 12.850, na qual o legislador ordinário, após estabelecer a sanção abstrata ao delito de organização criminosa, ressalva as reprimendas correspondentes às infrações penais praticadas pelo grupo organizado. Ao indicar a pena, portanto, no preceito secundário, diz reclusão de 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. Demais, as que não sejam promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente por interposta pessoa organização criminosa. E é nessa direção, entendo, que vai esse tribunal. Já tive oportunidade nesta linha... Ministro relator, apenas um esclarecimento. Pois não, ministro. Para eu ir virando a página. No caso, o desmembramento e remessa à 13ª de Curitiba foi quanto apenas ao crime único. Organização criminosa. Ação à organização criminosa. Exatamente. Estou satisfeito, presidente. Na primeira turma, como eu dizia, no HC 131.005, quando tive a honra de lá estar, assentei voto que foi acolhido em agravo regimental desprovido, precisamente e por razão de coerência estou a citar, assentando que o delito de organização criminosa classifique-se como formal e autônomo, de modo que sua consumação dispensa efetiva prática das infrações penais cometidas no âmbito de suas projetadas atividades criminosas. No caso em análise, a parcela voltada à apuração do delito de obstrução às investigações envolvendo o crime de organização criminosa, portanto, a parcela do procedimento voltada à apuração do delito de obstrução foi remetida para a Seção Judiciária do Distrito Federal em observância à regra de fixação de competência prevista no artigo 70 do Código de Processo Penal, já que os atos tendentes ao alegado embaraço das apurações foram praticados, ao menos em grande parte, na capital federal. Pois e bem, dito isso, aprecio então os argumentos declinados pelos agravantes que embasam os pedidos de manutenção dos autos nessa Suprema Corte ou a remessa da parcela referente ao delito de organização criminosa também para a Seção Judiciária do Distrito Federal. Principio por aqui. No que diz respeito ao delito imputado de organização criminosa, entendo que não se verifica qualquer prejuízo no desdobramento dos autos em relação aos não detentores de foro prerrogativo de função neste Supremo, sendo incorreto, com todas as vezes, afirmar que tal medida representaria a responsabilização indireta do Presidente da República e dos ministros de Estado, em relação aos quais a denúncia se encontra suspensa por decisão da Câmara dos Deputados. Nessa direção, entendo que vige no ordenamento jurídico penal brasileiro o princípio da responsabilidade subjetiva como corolário do direito penal do fato, que tem nele um plexo imprescindível de garantias próprias do Estado democrático de direito. Tal sistemática impõe ao órgão acusatório ônus da prova,
acerca dos elementos constitutivos do tipo penal incriminador, isso nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a ser exercido no seio do contraditório legítimo, que deve ser estabelecido também e respeitado em juízo, especialmente em homenagem à inafassável cláusula do devido processo legal. Portanto, no que tange à acusação do delito de organização criminosa, caberá, sem dúvida alguma, ao Ministério Público Federal produzir elementos de prova capazes de demonstrar em relação a cada um dos acusados a perfeita subsunção das condutas que lhes são atribuídas, subsunção ao tipo penal que tutela o bem jurídico supostamente violado, em especial o seu elemento subjetivo, composto pelo dolo de promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa. O fato da Procuradoria da República sustentar a existência de uma única organização criminosa estruturada em núcleos de atuação no desiderato de praticar delitos não importa, em meu ver, necessariamente no processo ou no processamento e julgamento conjunto de todos os seus supostos integrantes, o que, aliás, está expressamente previsto na faculdade, que é de todos conhecida e que está na lei, prevista no artigo 80 do Código de Processo Penal, segundo o qual me permito rememorar. Será facultativa, diz a regra do artigo 80, será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstância de tempo de lugares diferentes, ou, por óbvio, é uma disjuntiva, portanto, outra circunstância, ou quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou, terceira hipótese, por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. Esse é o dispositivo da lei de inquestionável aplicação. Portanto, sendo imperiosa a produção probatória acerca da alegada participação de cada membro da suposta organização criminosa descrita na acusação, a remessa dos autos ao primeiro grau de jurisdição, direcionado ao juízo que entenda o prevento para esta hipótese aos não detentores de foro, em circunstância alguma representa responsabilização indireta dos denunciados, em relação aos quais o processamento da denúncia está suspenso por decisão da Câmara dos Deputados. Aliás, como já afirmei em outras passagens neste voto, várias acusações relacionadas ao delito pertinente à organização criminosa foram analisadas por aquele juízo, sem que tal fato tenha repercutido na situação jurídica de qualquer dos agravantes ou dos demais investigados, em relação aos quais baixaram os autos ao aludido juízo por prevenção nos termos do artigo 71 do Código de Processo Penal, em razão do desmembramento da decisão tomado na decisão agravada. Portanto, menciono apenas a título de ilustração a sentença proferida de 22 de abril de 2015 pelo referido juízo em autos de ação penal, que, como sabemos, é o número quilométrico que está aqui em meu voto, oportunidade na qual foram condenados pelo crime de organização criminosa Paulo Roberto Costa, Márcio Andrade Bonilho e Valdomiro de Oliveira. Esta ação penal estava incluída no objeto da reclamação 17.623, na qual o saudoso ministro Theori deferiu medida liminar, determinando a suspensão dos atos de investigação e atos processuais em diversos procedimentos lá em curso, em razão das suspeitas de envolvimento nos fatos em apuração do então deputado federal André Luiz Vargas Hilário. Os autos, então, ascenderam a esse Supremo Tribunal Federal, tendo a segunda turma, em questão de ordem suscitada na ação penal 873, julgado de forma unânime na data de 10 de junho de 2014, determinando o desmembramento dos procedimentos em relação aos não detentores do foro prerrogativa de função,
e subsequente retorno à aludida 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba. Portanto, estou seguindo o que decidiu também a segunda turma em 30 de outubro de 2014, na QO da Ação Penal 873, unânime, seguindo e acompanhando o voto do saudoso ministro Theory. Em acréscimo, indico também, à guisa de ilustração, sentença proferida em 17 de maio de 2016, também por aquele juízo, na ação penal que dou o número, e aqui também é quilométrico, está no voto, na qual foram condenados pelo crime de organização criminosa, à luz da Lei 12.850, as seguintes pessoas: Milton Pascovitch, José Adolfo Pascovitch, José Dirceu de Oliveira Silva, Fernando Antônio Guimarães Rornô de Moura, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, Roberto Marques e Júlio César dos Santos. Ocasião em que, tutelando a vedação da dupla penação por fatos idênticos, o magistrado lá consignou, e cito, por julgar pertinente. Abre aspas. Gerson de Melo Almada já foi condenado por este crime na ação penal, número tal. Enquanto Renato de Souza Duque Pedro José Barusco Filho, pelo crime do artigo 288 do Código de Processo Penal, na ação penal, número tal. O que impede, segundo aquele juízo, a condenação por novo crime associativo, já que se trata da mesma em momentos temporais distintos, fechados. Também a circunstância do delito ser classificado pela doutrina, digo eu agora, como plurissubjetivo de concurso necessário, não impede por si só a separação dos processos prevista no artigo 80 do Código de Processo Penal, que já tomei a liberdade de citar. Tratando-se de requisito essencial somente para a configuração do tipo penal, sem reflexo a priori no respectivo procedimento jurisdicional de responsabilização, e cito o habeas corpus 104.017 da relatoria do ministro Luiz Fux, e destaquei trechos, dentre outros, de Sua Excelência nesse julgamento de 13 de fevereiro de 2012. As ações penais de maior complexidade podem ser desmembradas, ainda que eventualmente exista conexão entre as infrações processadas por motivos de conveniência da instrução criminal. Cito também do plenário desse Supremo Tribunal Federal, referindo-se em uma ação penal deflagrada em favor de ex-deputado, da lavra de Vossa Excelência, ministra presidente, na ação penal 396, apreciada nesse Tribunal Pleno, julgamento publicado em 28 de abril de 2011, aonde se assentou, em acórdão da lavra da eminente ministra Carmen Lúcia, que a pluralidade de réus e a necessidade de tramitação mais célere do processo justificam o desmembramento. Portanto, a classificação doutrinária atribuída a determinado tipo penal não tem força por si só de influenciar no juízo de conveniência facultado pelo artigo 80 e que deve ser exercido sobre os fatos em julgamento, nos quais deve ser identificado algum elemento de indissolubilidade entre as condutas imputadas que determine o julgamento conjunto dos agentes, o que entendo que não se verifica no caso sob análise. E não se pode olvidar que o caso em tela cuida de uma alegada organização criminosa, que seria composta, segundo a proposta acusatória, por diversos núcleos, cada qual integrado por dezenas de investigados. Aqui, neste caso, foram denunciados 7 investigados com pedido de desmembramento em relação aos outros 14 não detentores de foro prerrogativa de função, o que demonstra notória dificuldade, para não dizer inviabilidade, no processamento conjunto de todos, até porque há de ser garantida, ao lado da celeridade, também os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Por isso,
nesse tópico. Nada obstante, tem a Procuradoria da República afirmado na inicial acusatória que as condutas dos denunciados não detentores de foro prerrogativo e função estariam diretamente imbricadas às das autoridades com foro. Isso foi dito da tribuna e eu estou fazendo isso constar do meu voto, até porque, por lealdade, o julgador precisa examinar todos os argumentos. Isso está realmente na folha 1023 do inquérito 4.327. A Procuradoria disse isso mesmo, mas entendo que tal circunstância não é apta a justificar eventual conclusão pela indissolubilidade dos fatos, já que essa referida avaliação cabe não é ao Ministério Público, e sim ao Estado juiz, porque o artigo 80 do Código de Processo Penal se refere ao juiz e não ao Ministério Público. Por isso, é certo que sobre essa não foi realizado qualquer juízo jurídico de admissibilidade, mas, até o momento, um juízo político a cargo da Câmara dos Deputados, que culminou na suspensão do processo em relação ao presidente da República e aos ministros de Estado. Com todas essas considerações, pedindo, obviamente, toda a vênia e o respeito aos argumentos das defesas, entendo que não prosperam as alegações formuladas pelas defesas técnicas dos agravantes Eduardo Cosentino da Cunha, Joesley Mendonça Batista, Ricardo Saldi e Gedel Quadros Vieira Lima, pois demonstrada a viabilidade do desmembramento do feito na decisão, tal como determinado na decisão agravada. Examino agora outros argumentos e peço escusa, senhora presidente, pelo alongado voto, mas a matéria... Favor, a matéria é importante. Até pela extensão das sustentações orais, em homenagem ao que foi trazido na tribuna de modo não apenas eloquente, mas eloquentemente substancioso, me permito agora examinar os outros argumentos também relevantes, como, por exemplo, princípio com o que diz a defesa técnica de Gedel Quadros Vieira Lima sobre a impossibilidade de desmembramento dos autos em razão da alegada conexão com o objeto dos inquéritos 3989, 4325 e 4326, que tramitam perante esse Supremo Tribunal Federal. Comecemos rememorando que esses inquéritos 4325 e 4326 são fruto da cisão das investigações iniciadas no inquérito 3989, como já explicitei antes, cisão determinada pelo ministro Teori, os quais têm objeto partes do alegado núcleo político da suposta organização criminosa denunciada, composta, segundo se alega, por membros do Partido dos Trabalhadores e do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, com articulação no Senado Federal e do PP, respectivamente. Destaco mais uma vez que a providência, portanto, que aqui adotei, já foi adotada nos autos dos inquéritos 3989 e 4326 por decisões proferidas em 26 de setembro e 20 de setembro, respectivamente, em relação aos não detentores de foro prerrogativo de função que foram incluídos como investigados nos aludidos procedimentos. No inquérito 4325, o desmembramento foi requerido pelo Ministério Público e encontra-se pendente de análise. Demonstrada assim, meu modo de ver, a inexistência de qualquer óbice ao desmembramento dos inquéritos que apuram o delito de organização criminosa, de forma fragmentada de acordo com as partes de cada núcleo que a compõe, e por isso entendo inviável o acolhimento da pretensão de Gedel Quadros Vieira Lima também nesse ponto. Os agravantes Joesley Mendonça Batista e Ricardo Saldi, por sua vez, argumentam que a decretação de suas prisões preventivas na ação cautelar 4352 estaria atrelada aos respectivos acordos de colaboração premiada homologados nos autos da petição 7003 em trâmite perante esse Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual seria indevida a remessa à 13ª Vara da Subseção Judiciária de Curitiba, determinada a decisão agravada.
agravada. Foi, aliás, o que ouvimos também ser tocado de modo percussiente na tribuna. O que se alega, enfim, é que as prisões preventivas teriam sido decretadas em razão de suposta omissão de informações no acordo, o que evidenciaria o liame da aludida cautelar com o objeto da mencionada petição. Pois bem, revisito os fundamentos declinados nos decretos da prisão temporária e, posteriormente, da prisão preventiva, que foram exarados esses decretos, essas decisões, em desfavor dos agravantes nos autos mesmo da ação cautelar 4352, em 8 de setembro e em 14 de setembro, respectivamente. A primeira temporária e depois a preventiva. Entendo que ali está nítido que o móvel das medidas constritivas não reside na omissão de fatos relevantes em sede de acordo de colaboração premiada, mas nos fortes indícios de participação na organização criminosa investigada nos autos dos inquéritos 3989, 4325, 4326 e 4327, tendo por requisitos a conveniência da instrução criminal e o concreto risco de reiteração delitiva. Por entender oportuno, me permito citar o que lá assentei. No caso concreto, os pressupostos da medida encontram-se espelhados nas investigações desencadeadas, entre outros, nos inquéritos 3989, 4325, 4326 e 4327, na medida em que os representados integrariam organização criminosa. E ao decretar a prisão temporária dos representados, assentei. Quanto aos colaboradores, são múltiplos indícios por eles mesmos confessados de que integram organização voltada à prática sistemática de delitos contra a administração pública e lavagem de dinheiro. Quanto aos requisitos da custódia, enfatizo que o acordo celebrado assegurava aos representados imunidade em relação aos fatos tratados naquela ocasião. Mesmo assim, segundo a hipótese acusatória, os representados teriam, em tese, portanto, um argumento que vem em adição, teriam, em tese, omitido provas e informações. Diante desse cenário, ao apreciar o pedido de decretação da temporária, asseverei. Tal atitude permite concluir que, em liberdade, os colaboradores encontrarão os mesmos estímulos voltados a ocultar parte dos elementos probatórios, os quais se comprometeram a entregar às autoridades em troca de sanções premiais, mas cuja entrega ocorreu, ao que tudo indica, de forma parcial e seletiva. E continuei lá. Enfatizo que não se trata de reconhecer nexo necessário entre o descumprimento de acordo de colaboração premiada e indispensabilidade da adoção de medidas cautelares. Em verdade, é o caso de tão somente ponderar que essas particularidades indicam o ânimo dos agentes e, por consequência, imprimem credibilidade ao receio de que, em liberdade, destruam ou ocultem provas. Além disso, nas palavras da Procuradoria-Geral da República, o fato dos representados, e disse eu naquela edição, em tese, e aí abri aspas para citar afirmações do então Procurador da República, terem omitido fatos a despeito da ponte de ouro, entre aspas, está aqui essa expressão, e é do Ministério Público, que lhes foi estendida com acordo de colaboração, indica que nenhuma outra medida cautelar seria eficiente e útil para estancar suas atividades ilícitas, aí incluída a ocultação de provas, disse o Ministério Público. Pois bem, nesta medida, acrescentei naquela decisão, se os representados, e repeti, em tese, omitiram provas em cenário de imunidade, o quadro resta agravado na oportunidade decisiva em que se questiona a manutenção dessa avença. Em acréscimo, a aparente prática reiterada de crimes que pesa contra os representados confere plausibilidade ao risco da prática de novos delitos. Não bastasse o suposto caráter serial das práticas delitivas, convém mencionar que tais acontecimentos, em tese, teriam envolvido as mais altas autoridades da República, fecha aspas. E digo, portanto, a argumentação dos agravantes, com todas as vênias,
não detém o respaldo que se almeja buscar no ordenamento jurídico pátrio, tendo em vista que a alegada omissão de fatos em acordo de colaboração premiada não encontra correspondência nas condutas tipificadas como crime pelo legislador ordinário, circunstância que impede, por elementar, a decretação de prisão preventiva, porque aqui não se faria presente o pressuposto exigido na parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal. Portanto, com todas as vezes, é um argumento que não se sustenta nesta medida. A custódia cautelar dos referidos agravantes tem por fundamento indícios de integração à organização criminosa. E denunciados onde esses indícios? No inquérito 4327. E por isso, esse é o destino que se deu na decisão à ação cautelar 4352 e em decorrência de assessoriedade remetidos por força da decisão ora aqui em desate ao juízo da subseção judiciária de Curitiba. Por outro lado, os agravantes também pretendem a manutenção do trâmite do inquérito 4483 perante esse tribunal no que lhes diz respeito por conexão com o objeto da petição 7013 e de outra ação cautelar, a 4351, na qual foi deferida a medida de busca e apreensão em endereços aos quais estão vinculados. Ora, como já disse ao início desse voto, a homologação de acordo de colaboração premiada não torna o respectivo juiz prevento para processamento e julgamento de todos os fatos relatados nos seus depoimentos. Aliás, homologamos muitas das colaborações e remetemos aos mais diversos juízes, inclusive a outros tribunais. Os agravantes não são detentores de foro por prerrogativa de função. E tendo em vista que o suposto delito de obstrução às investigações relacionadas ao crime de organização criminosa, não ao delito que diz respeito à imputação de organização criminosa, mas de obstrução, teria sido praticada em grande parte na capital, por isso a decisão agravada se refere, e entendo mesmo, que devam ser os autos, nesse caso, remetidos para a seção judiciária do Distrito Federal. Com essas considerações, no tocante aos questionamentos acerca do desmembramento e remessa dos inquéritos 4327 e 4483 ao primeiro grau de jurisdição, também proponho negativa de provimento aos agravos regimentais interpostos que suscitaram esta motivação de Joesley Mendonça Batista, Ricardo Saldi, Eduardo Constantino da Cunha e Gedel Quadros Vieira Lima. Quanto às pretensões de trancamento de inquérito ou exclusão de nomes de investigados, examino agora e procuro, senhora presidente, marchar para o segmento final do voto. Com base essencialmente na alegação de indícios mínimos aptos a justificar a continuidade das investigações, as defesas técnicas dos agravantes André Santos Esteves e André Luiz Dantas Ferreira pretendem o arquivamento, no que lhes diz respeito, do procedimento em que se apura o delito de organização criminosa, ao passo que o agravante Rodrigo Santos da Rocha Loures requer a exclusão de seu nome do rol de investigados pelo delito de embaraço à investigação relacionada ao crime de organização criminosa. Pois bem, como já expus em alguns outros momentos deste voto, ao oferecer a denúncia conjunta, foi uma única denúncia, como disse, nos inquéritos 4327 e 4483, na cota em apartado, ou seja, na manifestação conexa, mas apartada que veio, a Procuradoria-Geral da República requereu, isso está lá requerido, o desmembramento dos procedimentos em relação aos não detentores de foro por prerrogativa de função que não foram denunciados. Para rememorar, leio o que está em folhas 993 e 1005 do inquérito 4.327, até para que as coisas sejam bem elucidadas. Está entre aspas.
pediu o Ministério Público. Em relação ao inquérito 4327, a denúncia ora apresentada se refere a um núcleo específico da organização criminosa chamado PMDB da Câmara. Os demais membros da organização criminosa pertencentes a outros núcleos, como Joesley Batista e Ricardo Saldi, ou mesmo do núcleo político que não foram objeto de imputação, devem ter suas condutas avaliadas pelo juízo competente, no caso, o juízo da 13ª Vara de Curitiba, perante o qual tramitam as seguintes ações. Isso está no que disse o Ministério Público Federal, e citava as ações. E adiante também assentou essa cota da Procuradoria. Em relação ao inquérito 4483, cópia dos autos deve ser remetida à Seção Judiciária do Distrito Federal, a fim de que a Procuradoria da República avalie as condutas de Lúcio Bolonha Funaro, Roberta Funaro, Eduardo Costantino da Cunha e adote as providências que entender pertinente, fecha aspas. Recordo uma vez mais que o objeto do inquérito 989 foi cindido, também a pedido do Ministério Público, por meio de decisão proferida pelo saudoso ministro Yuri Zavascki em 3 de outubro de 2016, oportunidade na qual surgiram 3 procedimentos apuratórios, a saber, inquéritos 4325, 4326 e 4327. De acordo com a pretensão ministerial que acima referi, cada um desses cadernos investigativos teriam por objeto, ou teria cada um, condutas que gravitam em torno de agremiações partidárias que compunham o alegado núcleo político da organização criminosa investigada, revelando-se oportuna para a correta compreensão da controvérsia estabelecida nas insurgências, a transcrição do seguinte trecho que foi formulado, então, antes da cisão, decretada à época pelo ministro Teori, e que foi formulado formulado por via de requerimento em manifestação da Procuradoria da República naqueles autos 3989. Seja desmembrado, estou lendo entre aspas, o presente inquérito em relação aos fatos que envolvem os demais membros integrantes do grupo criminoso organizado a partir das principais agremiações partidárias que eles pertencem, dividindo-os nos seguintes termos. E aí dizia em folhas 8 e 9, aquela época, o Ministério Público: um inquérito para investigar possíveis fatos delitivos perpetrados por alguns membros do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, com articulação na Câmara dos Deputados, inseridos à organização criminosa e aos que com esses atuaram em concurso de pessoas, quais sejam Aníbal Gomes, Eduardo Cunha, Henrique Eduardo Lira Alves, Alexandre Santos, Altineu Cortes, João Magalhães, Manuel Júnior, Nelson Bunier, Solange Almeida, André Esteves, Nando Antônio Falcão Soares, André Moura, filiado ao PSC, estou lendo literalmente o que aqui consta, Arnaldo Faria de Sá, filiado ao PTB, Carlos William, filiado ao PTC, Lúcio Bolonha Funaro, prejuízo de outros envolvidos que possam vir a aparecer no decorrer das apurações, disse então o Ministério Público. Assim, figuraram como formalmente investigadas as pessoas relacionadas no trecho colacionado do requerimento ministerial, conforme atesta a certidão de autuação do inquérito 4327, acostada em folhas 77 e 78. Já no inquérito 4483, anote-se, foi deflagrado inicialmente para apurar a suposta prática de delitos de corrupção ativa, corrupção passiva, organização criminosa e obstrução à investigação envolvendo crime de organização criminosa, atribuídos o 4483, Michel Miguel Elias Temerlúlia, Aécio Neves da Cunha e Rodrigo Santos da Rocha Loures. No mesmo contexto, eram investigadas as condutas de, no mesmo contexto, Eduardo Costantino da Cunha, Lúcio Bolonha Funaro, Roberta Funaro Yoshimoto, Andréa Neves da Cunha, Frederico Pacheco de Medeiros e Menderson Souza Lima. Em decisão proferida em 30 de maio de 2017, determinou-se o desmembramento da investigação em relação a Aécio Neves da Cunha, Andréa Neves da Cunha, Frederico Pacheco de Medeiros e Menderson Souza Lima, com posterior submissão dos novos autos à livre distribuição.
Em 28 de junho de 2017, determinei um novo desmembramento do inquérito 4483 para processamento da denúncia ofertada pelo Ministério Público Federal contra Michel Miguel Elias Temer Lulia e Rodrigo Santos da Rocha Loures, na qual, na denúncia, o Ministério Público lhes atribuiu a prática do delito de corrupção passiva previsto no artigo 317 caput do Código Penal, combinado com o artigo 29 do mesmo artigo, dando origem aí ao inquérito 4527, tendo a Câmara dos Deputados negado a autorização para processamento do Presidente da República. Após o referido desmembramento, remanesceu, então, no inquérito 4483, a apuração das supostas práticas delituosas relacionadas ao crime de organização criminosa, no 4483, organização criminosa e obstrução às investigações relacionadas ao aludido delito, inclusive em face de Michel Miguel Elias Temer Lulia, cujos elementos de informação foram compartilhados para o inquérito 4327, conforme a autorização de 28 de junho de 2017. Ao fim das apurações, como visto e como se sabe, a Procuradoria da República ofertou denúncia em face de Michel Miguel Elias Temer Lulia, Eduardo Cosentino da Cunha, Henrique Eduardo Lira Alves, Gedel Quadros Vieira Lima, Rodrigo Santos da Rocha Loura, Eliseu Ramos Padilha e Wellington Moreira Franco, atribuindo-lhes a prática do delito previsto nos incisos 2, 3 e 5 do parágrafo 4º, artigo 2º da Lei 12.850. Na mesma peça, imputou a Michel Miguel Elias Temer Lulia, Joesley Mendonça Batista e Ricardo Saldi a suposta incidência no crime previsto no parágrafo 1º do artigo 2º do mesmo diploma legal. Na oportunidade, limitou-se o Ministério Público Federal a requerer o desmembramento do feito em relação aos não detentores do foro por prerrogativa de função, não havendo pedido de arquivamento de procedimento em relação a quaisquer dos investigados, seja nos autos 4327, 4483, seja de um ou de outro, ambos, como se sabe, inquéritos. No acolhimento da providência de desmembramento, com fundamento no artigo 80, a medida foi estendida em relação aos denunciados que também se encontravam na mesma situação, ou seja, não detentores de foro por prerrogativa de função. E eu fiz à luz do artigo 80 e diante da negativa de autorização por parte da Câmara dos Deputados para processamento do Presidente da República e dos Ministros do Estado. E como já disse antes, o fiz seguindo este honroso precedente da questão de ordem exarada em inquérito, e aqui apreciado em 2002, que tive a oportunidade de mencionar ao começo do voto, referindo-se precisamente que a imunidade não se estende a co-réu ou co-investigado. Por tal razão é que a cisão das investigações foi determinada no que diz respeito a Aníbal Ferreira Gomes, Altineu Cortes Freitas Coutinho, André Luiz Dantas Ferreira e Arnaldo Faria de Sá, em relação aos quais foi formado novo procedimento autônomo perante esse tribunal, pois continuam no exercício do mandato de deputado federal e, apesar de formalmente investigados no inquérito 4327, não foram denunciados, tampouco alvo de pedido de arquivamento das investigações por parte da Procuradoria-Geral da República, que, por certo, como já disse, como já solicitei, irá se pronunciar especificamente sobre o tema no procedimento autônomo aberto. Pelo mesmo motivo, determinei o envio de cópia dos autos ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região no que diz respeito à situação jurídica de João Magalhães. E, derradeiramente, em relação aos demais não detentores de foro prerrogativa de função, a saber, Eduardo Cosentino da Cunha, Henrique Eduardo Lira Alves, Alexandre Santos, Manuel Júnior, Nelson Burnier, Solange Almeida, André Esteves, Fernando Antônio Falcão Soares, Carlos William, Lúcio Bolonha Funaro, Gedel Quadros Vieira Lima, Rodrigo Santos Rocha Loures, Joesley Mendonça Batista e Ricardo Saldi, cópia dos autos
em face da natureza do procedimento, foi remetida ao juízo da subseção judiciária de Curitiba. No tocante ao objeto do inquérito 4483 e pelos idênticos motivos expostos, os autos foram desmembrados em relação a Joesley Mendonça Batista, Ricardo Saldi, Lúcio Bolonha Funaro, Roberto Funaro Yoshimoto, Eduardo Constantino da Cunha e Rodrigo Santos da Rocha Loure, cuja cópia, em face do outro delito, foi remetida para a seção judiciária do Distrito Federal, pelas razões que já declinei. Por isso, feito esse breve resgate do procedimento, senhora presidente, estou concluindo. Feito esse breve resgate do procedimento adotado até o momento nos autos dos inquéritos 4327 e 4483, destaco que o fato de determinados investigados não terem sido denunciados pelo Ministério Público, entendo que não importa por si só no juízo de carência de justa causa para ação penal ou no arquivamento ipso facto das investigações, o qual, de acordo com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, não admite forma implícita de arquivamento ou de pedido de arquivamento ou requerimento de arquivamento nas ações penais públicas, exigindo o requerimento expresso por parte do Ministério Público nesse sentido. Cito, ministra Carmen Lúcia, da lavra de Vossa Excelência, o HC 127.011, perante a segunda turma, julgamento de 21 de maio de 2015. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há arquivamento implícito de ação penal pública. Cito também aqui outros precedentes da lavra de eminentes pares, ministro Gilmar Mendes, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Luiz Fux, todos mencionados aqui no voto. E não fosse isso, e estou arrematando com mais algumas páginas o voto, não fosse isso, com o desmembramento do feito já determinado em relação aos não detentores do foro prerrogativo de função, não mais subsiste ao Supremo Tribunal Federal competência para avaliar a idoneidade dos elementos de informação até então produzidos e perquirir justa causa à continuidade das investigações ou para que a propositura de ação penal em relação a cada um dos investigados se dê, o que se encontra, em meu modo de ver, pela decisão a cargo dos respectivos juízos competentes. Tal circunstância, em meu modo de ver, impõe nesse ponto o não conhecimento das insurgências, manifestadas por André Santos Esteves e no ponto também por Rodrigo Santos da Rocha Loures, tendentes ao arquivamento ou exclusão de nomes do rol de investigados remetidos ao primeiro grau de jurisdição. Exceção a tal raciocínio aplica-se aos não denunciados, ainda detentores de foro por prerrogativa de função, em relação aos quais, volto a relembrar, foi determinada a formação de novos autos, ambiente em que as suas situações serão oportunamente analisadas após a manifestação da Procuradoria-Geral da República, como ocorre com o agravante André Luiz Dantas Ferreira, cuja defensora ocupou esta tribuna. Atendo nada obstante, quanto a um ponto seguinte, o pedido da defesa técnica de André Santos Esteves e André Luiz Dantas Ferreira para submeter o tema como requerido ao exame desse colegiado. E, portanto, examinarei os argumentos que reputo de elevada estatura jurídica, mas concluo, e é isso que submeto ao colegiado, em que pese a construção técnica da ilustre defesa, que os fatos não vão ao encontro da teoria refinada ali deduzida. Em relação à insurgência manifestada pela defesa técnica de André Santos Esteves, nada obstante a substanciosa argumentação acerca da alegada fragilidade dos elementos de informação até então produzidos sobre sua suposta integração à alegada organização criminosa, cuja avaliação exauriente com o declínio da competência da Suprema Corte deve ser realizada pelo juízo destinatário, cumpre trazer à colação o seguinte excerto de contrarrazões ofertadas pela Procuradoria-Geral da República, aonde retrata o contexto da investigação no que diz respeito ao agravante. São palavras expressas de folhas 1926 e 1927 da Procuradoria.
A inclusão de André Santos Esteves na condição de investigado pela prática do crime de pertencer à organização criminosa, conforme a intelecção do pedido formulado à época pela Procuradoria-Geral da República, foi motivada não apenas pelos fatos relacionados a, entre aspas, ou grifado, comércio de emendas parlamentares propostas perante medidas provisórias, alvo de investigação no inquérito 4231, como também por ter, conforme entendido à época, eventualmente atuado na conduta direcionada à compra do silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cunhat Cerveró, a fim de não firmar acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal e, inclusive, por supostamente o banco do qual o agravante era conhecido executivo, haver-se envolvido no pagamento de propina a senador, que aqui se menciona, no contexto de esquema de corrupção e lavagem de dinheiro, diz o Ministério Público, instalado no âmbito da BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras. Dessa maneira, concluía o Ministério Público nessas folhas que cito, ante eventual atuação do ora agravante nos crimes praticados pelo núcleo econômico do esquema criminoso desvendado no contexto da denominada Operação Lava Jato, foi determinada sua inclusão como investigado nesta Corte Suprema pela prática do crime de pertencer à organização criminosa. Isso está nos autos e, por isso, com todas as vênias, ao contrário, assim me parece ao menos, do que sustenta a defesa do agravante, não há como atestar nesse momento a ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução crimes em relação ao imputado e alegado delito de organização criminosa, mesmo porque, não sendo detentor de foro prorrogativo de função, não lhe seria extensível a possibilidade prevista no parágrafo 4º do artigo 231 do regimento interno desta Corte. Trago a colação para ilustrar julgamento perante a segunda turma, que cito aqui alongadamente, no inquérito 4.104 da relatoria do ministro, saudoso ministro Teori Zavascki, nesta direção. E no que toca à resignação de Rodrigo Santos da Rocha Loures, ainda que alegue não ter sido investigado pelo crime de embaraço às investigações pertinentes ao delito de organização criminosa, também consignou o Ministério Público nas suas contrarrazões que, nada obstante não o tenha denunciado nesses autos, abre aspas, da leitura da peça acusatória proposta nos autos 4327 e 4483, especialmente das páginas 202 a 219, verifique-se haver indícios do cometimento do dito delito pelo embargante por haver participado de conversas nas quais comprovadamente ouviu de Joésia Batista que estava efetuando pagamentos a Lúcio Funaro e Eduardo Cunha, a fim de os últimos não firmarem acordos de colaboração premiada com o Ministério Público Federal, fecha aspas, isso disse o Ministério Público em folha 1925. Nesse quadro, diante do declínio da competência desse Supremo, entendo que cabe igualmente à instância ordinária avaliar a existência ou não de justa causa em relação ao agravante por tal fato que se alega ser criminoso. Quanto à insurgência manifestada por Joesley Mendonça Batista e Ricardo Saldi, embora seus nomes não tenham sido incluídos de forma expressa no pedido de desmembramento dos autos do inquérito 4483, é certo que foram denunciados pelo delito de obstrução às investigações pertinentes ao crime de organização criminosa em conjunto com o presidente da República, em relação ao qual, como se sabe, foi negada a autorização para processamento. Por isso, o declínio da competência que entendo cabível desse Supremo para o processamento da acusação foi determinado, e aqui de ofício, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Penal, não se podendo, em meu modo de ver, falar em vício de prestação jurisdicional. Com base nesses fundamentos, no ponto que indiquei, não conheço dos agravos regimentais interpostos por André Santos Esteves, Rodrigo Santos da Rocha Loures, Joésley Mendonça Batista e Ricardo Saldi, julgando prejudicado o agravo regimental interposto por André Luiz Dantas Ferreira, tendo em vista que sua situação jurídica será analisada nos novos autos formados em relação aos detentores de foro por prerrogativa de função. Por último,
praticamente, quanto ao desmembramento e o bis in idem. As defesas dos agravantes André Santos Esteves e Gedel Quadros Vieira Lima argumentam que a providência de desmembramento dos autos e remessa ao primeiro grau de jurisdição implicaria na configuração de indivíduo bis in idem, tendo em vista que, pelos mesmos fatos, já estariam respondendo perante o juiz que indicam nas respectivas irresignações. Entretanto, reafirmo que, em razão da autonomia da qual é dotado o delito de organização criminosa, esse não se confunde com os demais eventualmente praticados no seu âmbito, tanto que eventual narrativa contida na denúncia, descrevendo supostos ilícitos praticados pela organização criminosa e que já se encontram em apuração em outras instâncias, não detém o condão de configurar indivíduo bis in idem. E aqui me refiro a estes elementos e também reconheço que, de fato, o agravante André Santos Esteves figura em procedimento em curso perante a 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Ali se apura suposta compra de aprovação de emendas a medidas provisórias, mas isto, com todas as vênias, não induz a configuração de litispendência, já que na 10ª Vara se cuida de eventual crime de corrupção ativa, melhor dizendo, em episódios específicos no contexto da atuação da organização criminosa com aquela não se confundindo. Por outro lado, a defesa técnica do agravante Gedel Quadros Vieira Lima, em meu modo de ver, limitou-se a indicar a qualificação do juiz e o número dos procedimentos que configurariam a indesejada litispendência, mas seria necessário, para um exame mais verticalizado, individualizar os objetos e a circunstância impede o exame neste ponto mais verticalizado. Mas ainda que assim não fosse, não constato também aí qualquer prejuízo na determinação da remessa dos autos ao primeiro grau de jurisdição, tendo em vista que eventual duplicidade de apurações, se existente, poderá ser demonstrada e pleiteada perante o juízo destinatário. Por esse fundamento, nego no ponto, proponho negar provimento aos agravos regimentais interpostos por André Santos Esteves e Gedel Quadros Vieira Lima. E por derradeiro, agora efetivamente derradeiro, é o último ponto, por fim, nos autos do inquérito 4483, a defesa técnica do agravante Eduardo Cosentino da Cunha assenta que a determinação de baixa dos autos para a Seção Judiciária do Distrito Federal implicaria em negativa de prestação jurisdicional por parte deste Supremo, tendo em vista que nos autos da cautelar 4325, vinculado ao aludido inquérito, estaria pendente de julgamento agravo regimental interposto contra a prisão que lhe impôs preventiva. Este pleito se encontra prejudicado, eis que o feito foi incluído em pauta de julgamento para deliberação. Portanto, julgo prejudicado o agravo regimental interposto por Eduardo Cosentino da Cunha no inquérito 4483. Em síntese, senhora presidente, voto no sentido de não conhecer os agravos interpostos por Rodrigo Santos da Rocha Loures e Gedel Quadros Vieira Lima, nos autos dos inquéritos 4483 e 4427, respectivamente, por aquela duplicidade e inversão, julgando prejudicados em parte os agravos regimentais interpostos por André Santos Esteves, Eduardo Cosentino da Cunha, Joesley Mendonça Batista, Ricardo Salde, André Luiz Dantas Ferreira e Gedel Quadros Vieira Lima, cito as folhas do inquérito 4327, no tocante à parte da decisão agravada em que foram incluídos parlamentares federais no rol dos investigados e encaminhados ao primeiro grau. Já expliquei por quê, porque isso foi revisto e está em procedimento autônomo. Voto pelo não provimento dos agravos regimentais interpostos por Eduardo Cosentino da Cunha, Gedel Quadros Vieira Lima, todos no inquérito 4327, no ponto em que pretende a extensão dos efeitos da Câmara dos Deputados, que negou a autorização para o processamento do Presidente da República e de Ministro de Estado. Por fim,
Da mesma forma, proponho negar provimento aos agravos regimentais interpostos por Eduardo Constantino da Cunha, Gedel Quadros Vieira Lima, Joesley Mendonça Batista e Ricardo Saldi. Esses dois últimos já no inquérito 4483, os primeiros no inquérito 4327, no tocante aos questionamentos acerca do desmembramento e remessa do objeto dos inquéritos 4327 e 4483 ao primeiro grau de jurisdição. Em relação aos pedidos de arquivamento de procedimentos e exclusão de nomes do rol de investigados, julgo prejudicado no ponto o agravo regimental interposto por André Luiz Dantas Ferreira e não conheço nesse tópico dos agravos regimentais interpostos por André Santos Esteves, Rodrigo Santos Arrocha Loures, Joésia Mendonça Batista e Ricardo Saldi, todos do inquérito 4483, e propõe negar provimento aos agravos regimentais interpostos por André Santos Esteves, Gedel Quadros Vieira Lima, no que se refere à possibilidade do desmembramento configurar o indivíduo bis in idem, e no tocante à pretendida análise da insurgência manifestada nos autos da ação cautelar 4325 antes da abaixo do inquérito 4483, julgo prejudicado o agravo regimental interposto por Eduardo Constantino da Cunha, deduzido no inquérito 4483, e é como voto, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Senhores ministros, em razão do adiantado da hora e até a ausência justificada de alguns ministros que tiveram que se ausentar, eu indicaria a suspensão deste julgamento e a sua continuidade na sessão de terça-feira, apenas pedindo um último esforço ainda neste semestre aos senhores ministros. A sessão estava inicialmente marcada para as 10 horas, quando teríamos esse julgamento, eu proporia, se Vossas Excelências admitissem, começarmos às 9 horas da manhã de terça-feira para julgarmos estes agravos. Não seria interessante marcar para as 8h45 para como eu fiz outro aqui dia para continuar, mas eu vou telefonar na véspera para todos e aborrecê-los com a lembrança do horário. A última vez, quanto a matutina, deu certo. Deu certo. Não, então, quanto a vespertina. Eu telefonarei aborrecendo os colegas ainda desta vez. Senhores ministros, portanto, quanto ao segundo agravo regimental no inquérito 4327 e também no 4483, após o voto do ministro relator, foi indicado o adiamento para continuidade na próxima sessão deste julgamento. Agradeço aos senhores ministros, senhora procuradora-geral, senhores advogados todos, à senhora secretária de sessão, senhores servidores, pela presença, pelo trabalho. Declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma excelente noite. Muito obrigada a todos.